Bom, vamos lá, ó. A parte de cadastro de produto, para a gente fazer adicionar um novo produto ou editar algum produto existente, a gente vai vir até aqui em produtos, todos os produtos. Aqui já tem alguns itens cadastrados, mas eu vou mostrar aqui como que seria para a gente adicionar um novo. Então, adicionar novo. O cadastro de produto ele tem algumas características, que são algumas informações que são necessariamente obrigatórias. Seria então o nome do produto que vai ter. Aqui nessa descrição do produto, o ideal é colocar uma descrição aí de umas 100 a 150 palavras, fazendo uma descrição interessante do seu produto. Logo abaixo aqui a gente vai ter uma descrição curta, que é uma descrição de no máximo aí 20 palavras, que é só algo bem objetivo sobre o seu produto, nada muito complexo para não virar textão. A imagem do produto que vai definir, aqui é a imagem principal na visualização da loja aqui, a imagem do produto. Depois tem as imagens complementares aqui, a galeria de imagens do produto, são aquelas imagens extras que a gente vê, né? Depois dos produtos. A seguir, categorias para a gente organizar na categoria adequada ao nicho que o produto tiver inserido, e atributos, que são características do produto, por exemplo, peso, largura, comprimento, dependendo da situação, talvez quantidade, mas aqui a gente vai seguir um exemplo aqui. Então, e cadastro de produto, dos dois principais cadastros de produto, que são os que essencialmente mais se utilizam, é o cadastro de produto simples e o cadastro de produto variável. São os dois que mais são utilizados. Eu vou fazer aqui um exemplo com o cadastro simples primeiro, para a gente entender como que ele funciona, e depois a gente vai fazer um cadastro variável. Vamos lá, primeiro eu vou colocar o nome aqui do item, né? Vou colocar macarrão somente, porque aqui é só um exemplo, mas você vai colocar o nome adequado com o seu produto. Quando eu insiro automaticamente o nome do macarrão, ele já gera a URL que vai ficar o produto. Então, nesse caso, vai ficar o domínio /produto/macarrão. Esse nome ele pode vir a ficar duplicado. Vamos supor, se eu cadastrasse outro produto com o mesmo nome, macarrão, esse novo produto ficaria macarrão-2. Então, o ideal é que cada produto também tenha seu nome próprio, sua individualidade no nome, para que ele tenha uma URL única, uma URL própria. Beleza, eu terminei de colocar o nome, eu vou colocar uma descrição. Então aqui, ó, isso daqui é uma descrição de 100 palavras, tá? Tem 100 palavrinhas aqui. Vou colocar uma descrição curta de 20 palavras também. Também é uma descrição curtinha, 20 palavras, nada muito complexo. Clico aqui em texto e coloco minha descrição. A seguir, o que a gente vai colocar? Uma imagem do produto. Eu vou clicar para definir. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma imagem que está mais para baixo. A imagem está certinha. O tamanho da imagem, a proporção da imagem vai variar do estilo que você quer configurar no seu site. Por exemplo, aqui essas imagens aqui, elas estão com uma características quadradinha, aparece, o que é importante é que você faça todas as imagens com o mesmo enquadramento. Se você vai, por exemplo, essa embalagem ela é mais vertical, mas mesmo ela sendo mais vertical, você tem que colocar no mesmo enquadramento das demais. Deixa eu só conferir aqui, ó, vamos olhar aqui com base nas que já estão aqui, ó. Por exemplo, ó, essa daqui tá 1280 por 1000, tananã, tananã. Essa 2000 por 2000, 2000 por 2000. O ideal não é nem 2000 por 2000. Tá legal a proporção, que aqui tá, a proporção tá 1 por 1, né? Só que eu não recomendaria 2000, eu recomendaria 1000 por 1000.
Porque 2.000 é o mínimo exigido, porque se você for veicular aí anúncios, sei lá, no Facebook, no Google, o mínimo que eles vão exigir de resolução é de 1.000 pixels. E 2.000 vai ser aceito, tudo bem, não tem problema, mas 2.000 vai demorar mais de carregar no site. Então não é o melhor cenário que a gente pode fazer o upload de imagens. E sempre que for fazer o upload da imagem, utilizar a extensão no formato WebP, que é para utilizar o formato moderno e que o Google vai ler e vai entregar melhor. Por exemplo, essa imagem aqui em WebP está com 139 KB. Isso que ela está grande, ela está maior do que precisaria. Se fosse em qualquer outro formato, isso daqui estaria o dobro ou triplo do tamanho. Então, o formato WebP é essencialmente necessário para que tenha uma boa conversão. Outro fator que é importante com relação à imagem é que, por exemplo, na hora que eu estiver criando, for adicionar a imagem, o que eu recomendo? Copia o nome do produto antes de clicar aqui para adicionar a imagem, aí você vai descer, vai procurar a sua imagem, onde que ela está, selecionou ela, você vem aqui ó, e coloca aqui o nome do produto que você copiou, pode colocar aqui no texto alternativo também o nome do produto. Se você quiser ir mais além ainda para complementar e ficar legal, você vai colocar a mesma descrição que você colocou no produto, você vai colocar aqui. Então, como eu já tinha aqui copiado, né, ó, eu vou pôr aqui, ó, aquela descrição aqui. E aquela descrição curta, você pode colocar aqui, tá? Por que que isso é importante? Isso é importante para SEO. Então, se no momento em, assim, porque vamos supor que no futuro você fale, vou fazer um trabalho de SEO no site, você vai ter que ir passando todas as imagens do site e ir colocando isso daqui. E se você já fizer isso na hora que você estiver adicionando o produto, você já ganha um tempo, para caso no futuro você queira fazer alguma implementação de SEO desse tipo. Então, quando você seleciona a imagem, você já coloca o nome do produto, o texto alternativo, o nome do produto. Na legenda você pode colocar aquela descriçãozinha curta e na descrição você coloca aquela descrição mais completinha que você fez ali e coloca para definir a imagem. A seguir, o que a gente pode fazer aqui também? Também a gente pode adicionar vídeo, tá? O vídeo você pode adicionar em alguns formatos, em MP4, fazendo o upload direto do seu computador. Só que em MP4 eu não recomendo, porque você fazer o upload da máquina eu não recomendo, porque vai pesar na sua hospedagem o vídeo, ainda mais dependendo do tamanho, e pode demorar de carregar, trazendo lentidão na abertura da página. Então não costumo recomendar. Isso aqui é um recurso do tema, mas eu não costumo recomendar a utilização assim. Se for o caso, tiver algum vídeo para inserir, você tiver a intenção de utilizar, procura utilizar ou como URL do YouTube ou como URL do Vimeo. Você faz o upload lá no YouTube ou no Vimeo, depois você pega a URL e coloca aqui. Aqui tem algumas outras opções, que é para mostrar como que vai ficar a visualização no coisa. Ó. Aí tem os exemplos de como que é a visualização, o simplificado não mostra o player, o player nativo mostra o player do YouTube. Tamanho do vídeo, vai mostrar a opção conter e a opção cobrir. A opção conter, a gente consegue ver no exemplo ali, né, o que está acontecendo. Então, você pode optar por isso também. Você já pode deixar configurado também a opção de autoplay, para ele reproduzir assim que o usuário clicar no vídeo. E a opção se vai estar com áudio ou mudo o vídeo, tá? Então aqui para opções de vídeo você também pode adicionar para complementar o seu produto. Imagens extras do produto você vai selecionar aqui também, né? A mesma lógica de fazer a inserção do conteúdo vale aqui. Vamos supor, deixa eu pegar... Vamos dizer que... Essa imagem está muito grande. Eu vou pegar essa daqui que é um placeholder padrão. Vamos supor que essa daqui é a minha imagem complementar aqui do meu macarrão. Eu vou pegar aqui e vou colocar também aquela descrição, macarrão. Na legenda eu vou pôr a descrição curta e na descrição eu vou pôr a descriçãozinha maior ali e vou dar um adicionar à galeria. Caso você queira adicionar mais de uma foto por vez, na hora que você estiver aqui na etapa de seleção, você clica na primeira, depois você aperta Ctrl e vai selecionando as demais, tá?
Mas para todas as imagens que você selecionar, eu recomendo que você faça aquele processo aqui de colocar o conteúdo nos respectivos campos por questão de SEO no futuro, tá bom? Eu vou deixar marcadas essas opções só para a gente ver como vai ficar depois, tá? Então vai ficar assim as imagens na visualização. A seguir, eu coloquei o nome do produto, a descrição de 100 palavras, a descrição curta de 20, coloquei as imagens, eu tenho que selecionar a categoria. A categoria, você já vai poder visualizar todas as categorias previamente cadastradas aqui, ou se não tiver a sua categoria aqui, você pode adicionar clicando aqui, ou você pode vir até aqui, abrir uma nova guia e adicionar uma nova categoria. De forma mais prática, acho que é mais fácil a gente colocar por aqui. Então vamos supor, se eu quero colocar em bebidas, eu vou clicar aqui em bebidas. Quero colocar em Ditaliani, nesse caso, vou colocar em Ditaliani. Mas vamos supor que eu quero colocar na categoria massas abaixo de Ditaliani. Como que eu faria isso daqui? Eu posso colocar para adicionar uma nova categoria. Vou selecionar Ditaliani como a categoria pai e vou colocar massas como uma subcategoria da marca Ditaliani aqui nesse nosso exemplo. E vou adicionar aqui a categoria. O que vai acontecer? Ó, se eu olhar aqui, ela não aparece de cara aqui, ela está adicionada, está selecionada, mas ela não aparece de cara por conta de que eu acabei de adicionar ela por aqui. Depois, quando a gente fizer a primeira publicação, você vai perceber que ele vai atualizar e vai aparecer aqui. Eu vou retomar assim que a gente fizer a primeira publicação. Por enquanto eu vou deixar aqui, ó, salvar como rascunho, que ele vai atualizar a página, só para a gente poder visualizar a alteração ali da categoria. Então, ó, aí já está aparecendo aqui, tá vendo? Ó? Aí está de Italiani e a gente percebe que houve um recuo aqui de massas para baixo de Italiani. Então, vou selecionar aqui massas abaixo de Italiani. Somente. Eu não preciso marcar de Italiani, porque como é uma categoria ascendente, se depois eu clicar só em Ditaliani, também vai me aparecer as massas. Então, eu não preciso clicar nos dois assim, somente na categoria a qual ele de fato se refere. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Já fiz o preenchimento das informações principais, eu preciso selecionar agora qual que é o tipo de produto que a gente está fazendo. Como eu estou fazendo produto simples, o que eu preciso para o produto simples? Aqui na nossa guia geral, eu vou colocar o preço dele. Vamos supor que ele é 50 reais, não, um macarrão, né? Eu vou colocar, sei lá, 10 reais. Só que eu estou fazendo uma promoção, nesse macarrão ele vai sair por 8 reais. Aí, vamos supor que eu quero fazer essa promoção para que ela dure só alguns dias. Então, eu vou colocar aqui no calendário, vou abrir aqui o negócio da datinha e vou colocar que essa promoção vai ser vigente agora do dia 1º até o dia 5, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Quando chegar no dia 6, esse preço aqui ele vai ser ignorado e vai passar a exibir só esse daqui, porque a promoção aqui já acabou, tá? Eu não vou utilizar esse recurso, mas era só para saber que dá para utilizar. Estoque. Aqui no estoque é bastante importante também que todos os produtos o produto tenha uma SKU de identificação única. Talvez aí quando você for pegar o produto com o seu fornecedor, o produto já tenha com um código de produto. O que eu recomendo é utilize o mesmo código de produto que o seu fornecedor já está utilizando. Se não tiver um código de produto do seu fornecedor, cria uma tabela no Excel, coloca todos os seus produtos também organizados lá com o nome de produto, com os preços, as categorias. É bom você ter isso organizado no Excel também. Então, coloca essas informações no Excel organizadas e deixa uma coluna específica para a SKU. Aqui no nosso exemplo, como que eu costumo recomendar quando a pessoa não tem a SKU definida? Eu pego trechos do próprio nome do produto para me colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar uma abreviação de macarrão, MCRR. São só essas as funções. Então, eu coloquei aqui MCRR, ela é uma URL para macarrão. Depois eu não posso utilizar essa SKU para nenhum outro produto de macarrão. Se tiver um macarrão de um outro tipo, sei lá, macarrão tipo 2, então aqui você escreve quer ver? Pode ter também aquelas coisas
do tipo de macarrão, né? Quer ver, ó, esse daqui, eu não consigo ver aqui qual que é, mas vamos supor que esse daqui fosse o macarrão espaguete. Vamos supor, né, que esse fosse um macarrão espaguete. Eu vou até mudar aqui o nome da SKU, ó, da URL, coloquei macarrão espaguete, tá? Aí aqui, em vez de eu colocar só macarrão, eu também vou acrescentar o espaguete. Ó, por exemplo, aqui uma sugestão, tá? Não quer dizer que você precise fazer assim, mas a sugestão seria isso daqui, você colocar uma URL única. Aí, vamos supor, tem alguns tipos de espaguete que tem variação do número do macarrão. Aí tem espaguete tipo número 2 ou espaguete número 3. Então você pode colocar aqui o número do espaguete também, ou do macarrão, se for o caso. Sendo produto simples, a gestão do estoque ela é feita a nível do produto simples. Então a gente, se você trabalha aí com um limite de estoque, você tem que marcar essa opção aqui e dizer para o seu estoque quanto você tem disponível no estoque. Ah, eu tenho 50 unidades deste tipo de macarrão no meu estoque, então você vai colocar aqui. Aqui na opção permitir encomenda, o que é mais usual é a gente deixar o não permitir. O que vai acontecer? Acabou os 50, já o produto é exibido como sem estoque. Tem a opção também da gente permitir que, quando acabar os 50, ele informe para o cliente, vai aparecer uma mensagem lá, sem estoque, mas sob encomenda. Então, dá para exibir isso também. E tem a opção permitir, que o que vai acontecer? Acabou o estoque, vai continuar mostrando no site como se o produto tivesse, tá? E não vai informar o cliente, simplesmente vai mostrar que tem no estoque, vai vender, só que você não tem no estoque. Então, o mais usual é o não permitir, mas você tem essas possibilidades aqui também. Limiar de estoque baixo é para você ser avisado quando o produto estiver acabando no estoque. O padrão definido é 2, então você tem 50. Quando você tiver apenas 2 no estoque, você vendeu 48 unidades. Tem 2 no estoque, você vai receber um e-mail falando, ó, o macarrão espaguete tem apenas 2 no estoque, para você já providenciar ou encomendar. Isso daqui você pode modificar também, tá? O padrão é 2, mas você fala assim, ah não, esse é um produto de alta rotatividade, eu preciso ser avisado bem antes para que não corra o risco dele acabar. Então você pode vir aqui e colocar 10, por exemplo. Então quando vender 40, tiver somente 10 no estoque, você recebe a notificação de que o produto está acabando. Tá? Vendido individualmente é para que você só permita que o cliente consiga fazer a compra de um item por pedido, caso seja essa a necessidade. Eu não acho isso muito usual no dia a dia, mas é uma possibilidade. E uma opçãozinha interessante aqui, esse número inicial do estoque é uma função útil para uma função do tema. Deixa eu abrir um exemplo. Ó, por exemplo, aqui, aquela opção do número inicial de estoque, ela é uma função útil para a gente ativar essa configuração aqui, ó, que é uma configuração de um contador de vendas, que é para o cliente conseguir ver quantos já foram vendidos desse produto. Então, vale a utilização por uma questão estratégica de você mostrar para o cliente, esses itens estão sendo vendidos, tem bastante gente comprando, é confiável e blá blá blá, né? Então é uma configuração interessante para a gente utilizar, mas aí tem um adendo. Essa configuração do contador de vendas, ela só funciona para produto simples. Quando a gente estiver trabalhando com produto variável, não vai funcionar para produto variável. Então, como que a gente habilita essa função aqui? Se eu tenho 50 no estoque nesse primeiro momento, e aqui está me pedindo qual que é o número inicial no estoque, eu vou colocar 50 a nível de exemplo, né? Tem esse detalhe aqui de unidade de medida também, que ele me pergunta se eu quero colocar essa informação. Se eu quiser, por exemplo, eu estou vendendo um macarrão é um pacote, digamos assim, né? Então eu posso colocar aqui, ó, pacote, por exemplo. Então, ó, beleza, eu coloquei pacote. O que vai acontecer? Quando eu estiver visualizando o meu produto aqui, estaria exibindo assim, ó, R$39,99 e vai estar um tracinho aqui, barra PCT, pacote, para a pessoa entender que é
R$ 39 o pacote. Ou a unidade, você pode colocar aqui, eu quero colocar por unidade, quero colocar por metro, quero colocar por caixa, quero colocar por lote, não sei, qualquer informação assim. Nesse caso eu vou deixar a unidade para a gente ver depois como que isso vai ficar quando a gente publicar esse produto, tá? Então, beleza, aqui dessa guia de estoque é isso que a gente vai precisar para deixar previamente configurado. A seguir é a configuração de entrega. É extremamente importante se a gente for utilizar os métodos de envio aí mais tradicionais que utilizam cubagem para fazer o cálculo de envio, que essas informações aqui estejam preenchidas. Se elas não estiverem preenchidas, você pode estar levando prejuízo, ou primeiro, não vai exibir o cálculo de frete, vamos supor se você estiver utilizando correio. Correio ou, por exemplo, Melhor Envio, Cangu e algumas plataformas que tem por aí, elas necessitam da cubagem para gerar o cálculo de envio. Então, o mínimo, vamos falar de Correios, né? O mínimo que o Correios transporta são produtos de 300 gramas. Então, aqui a gente tem que colocar a quantidade, 0,3 já é 300 gramas. Então, 300 gramas, as dimensões mínimas do pacote depois de embalado é 18 por 14 por 9. Então, se seu produto, o cliente comprou aqui um pacote de macarrão, você embalou, o mínimo que o correio vai aceitar vai ser nessas dimensões aqui, tá? Aí não, mas não é de 300 gramas, esse pacote de macarrão que eu estou vendendo, ele é de 1 quilo. Então você tem que pensar o seguinte, qual que é o peso da minha embalagem? Minha embalagem, sei lá, tem 50 gramas e eu estou vendendo um produto de 1 quilo. Então que você vai colocar aqui? 1 quilo e 50, que é 50 gramas da embalagem, vamos dizer assim. As dimensões de envio, a padrão é 18, que essas daqui, 0,3, 18, 14, 9, você vai colocar para todos os produtos. Mas, se for um pouco acima disso, você tem que colocar o peso real, para você não ter prejuízo na hora do cálculo. Porque o que pode acontecer? Vamos supor que o produto tem 1 kg, você deixou aqui 300. Então, quando o cliente estiver calculando o frete, ele vai exibir o frete para o cliente com a base de peso de 300 gramas. Ele não vai estar cobrando por 1 quilo para envio, ele vai estar cobrando por 300 gramas. Aí o cliente compra o produto com você, porque o cliente compra o frete, né, da gente. Então o cliente compra o frete de você por 300 gramas. Só que quando você for postar, lá nos Correios você foi cobrado por 1,50 kg. Então essa diferença do que passou vai ficar para você de prejuízo se você não tiver preenchido isso daqui da forma correta. Ok? Claro isso? As dimensões é a mesma coisa. O padrão é esse daqui, mas vamos supor que depois que você embalou, ocupou mais espaço. Então vamos supor, ficou de comprimento ficou 25, de largura ficou 20 e de altura ficou 15. Por exemplo, o pacote embalado. É isso que você precisa colocar. Você sempre tem que colocar as dimensões reais de envio para cada pacote, né? Para cada produto. Classe de entrega, por hora eu não vou falar, porque ele normalmente não é utilizado, a menos que surja alguma necessidade específica e que eu entenda que vai ter um enquadramento da classe de entrega, a gente conversa sobre isso daqui, eu falo especificamente só sobre as classes de entrega. Produtos relacionados, a gente consegue trabalhar de duas formas. Através do upsell, que é ele exibir dentro da própria página do produto aqui, é uma sugestão de produtos relacionados. Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, produtos relacionados aqui. Ó. Ele exibe aqui produtos que eu relacionar com o meu produto. Então, se eu estou vendendo macarrão, faz sentido eu recomendar alguns produtos relacionados a macarrão, ou molho, ou tomate, algum tipo de itens relacionados, né? Então vale a pena a gente colocar aqui itens relacionados. E é só você colocar o nome do item aqui, tá? Então eu não sei o que tem aqui, deixa eu só olhar aqui. Crocantinho. Por exemplo, se eu quisesse colocar esse item aqui como um item relacionado
a esse produto. Eu poderia colocar e o que ia acontecer. Quando eu publicasse esse produto, estaria o meu produto aqui e aqui embaixo os produtos relacionados estaria exibindo esse item que eu adicionei aqui como relacionado. Você pode colocar quantos quiser. E uma vez que você não coloque nenhum, o que vai acontecer? Ele vai sugerir outros itens que estejam na mesma categoria de produtos, né? No caso aqui, se o produto está em massas, e você tem lá já 15 produtos cadastrados em massas, então ele também vai recomendar automaticamente outros produtos que estejam na mesma categoria. Beleza? Certo. Aí, agora, venda cruzada. O que é e onde vai aparecer? A venda cruzada, ela vai ser útil quando o produto for adicionado no carrinho. Eu vou adicionar esse a caráter de exemplo. Vamos ver aqui o carrinho. Vamos supor, então, que eu tivesse o meu macarrão aqui e tivesse adicionado esse produto aqui como venda cruzada. Então, ia aparecer o macarrão aqui e aqui abaixo ia aparecer um carrosselzinho indicando aqui o crocantinho falando assim, talvez esse item seja interessante para você também. É um estímulo, tá? Para que o cliente consiga comprar mais ou não esqueça de comprar. Por exemplo, se ele adicionou o macarrão aqui, você pode adicionar como sugestão aqui que para ele não esquecer levar o molho de tomate. Por exemplo, né, a carne moída, o queijo ralado, coisas do tipo, né? Você tem que ter essa análise lógica do que pode ser utilizado, pode ser comprado junto para estimular o cliente a levar mais. Beleza? Ok, então seria para isso. Atributos do produto são os atributos que são características do produto, tá? Só vou esse aqui. Então você vai colocar produtos que tenham, por exemplo, que seja, por exemplo, o material do produto ou a marca do produto, o peso talvez é interessante, mas aí, primeiro o que a gente faz? A gente primeiro olha aqui na lista de atributos existentes, se o atributo que eu quero já está criado. No caso aqui eu vou colocar o atributo de marca para a gente ver como é que vai ficar. Então eu ponho o atributo de marca, ele vai aparecer aqui visível na página de produto, eu vou abrir a minha lista para ver quais são as marcas que eu já tenho cadastrado. No caso eu vou colocar aqui a que já está de Italiano. Mas eu não quero só colocar o atributo de produto. Vamos supor que eu quero colocar o tipo do macarrão, né? o número do macarrão. Aí, porque tem isso, o macarrão também é classificado por numeração. Né? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui de novo, como assunto, só para ele atualizar a página. Venho aqui em atributos só para conferir, mas antes de eu adicionar um atributo, eu vou vir aqui em atributos, vou abrir uma nova guia. Eu ainda não tenho essa característica da numeração do macarrão, então eu vou colocar aqui, ó, número, né, para a classificação do macarrão. Eu vou ativar isso daqui. Uma vez que você criou o atributo aqui uma vez, você não precisa ficar criando ele toda vez, porque uma vez que você criou, ele já vai ficar aqui aparecendo na lista de atributos, e cada atributo tem os seus próprios termos. Aqui são os seus valores, né? Então, no caso, eu estou colocando o número, deixa eu só ver certinho. Vou só adicionar ele, o atributo na nossa lista. E ele já está aqui. Eu poderia vir aqui e já colocar aqui para configurar termos e colocar, cadastrar todas as opções de números para o macarrão que eu sei que tem disponível. Mas nesse caso eu não vou utilizar essa abordagem, eu vou fazer isso direto dentro da página do produto. Vou só dar mais um salvar aqui, como só para ele recarregar a página. Porque o que acontece? Agora eu desço aqui nos nossos atributos. Se eu procurar aqui na lista de atributos existentes, vai me aparecer a opção número. Apareceu a opção número, eu poderia clicar aqui para ver se já tem algum atributo adicionado. Não tem nenhum, porque não adicionei nenhum aqui, né? Como que eu faço agora? Com o atributo aqui adicionado aqui, eu vou clicar aqui ó, em criar valor. Vamos supor que esse é o macarrão de número 2, né? O número desse macarrão é o número 2. Vou colocar um número 2 aqui e vou dar um salvar atributos. E pronto, não preciso fazer mais nada aqui. Na parte de avançado, não preciso mexer em nada aqui. Uma coisa que é interessante é com relação à ordenação.
Os produtos, por padrão, aqui dentro da loja, eles estão organizados por ordem personalizada e quando todos os itens estiverem na mesma ordem, ele organiza por ordem alfabética. Então, hoje ele está na ordem personalizada, que é a padrão. Então, a ordem automática de classificação vai ser de ordem alfabética. Então, do A a Z. Todos os produtos estão na ordem 0, que é a mais importante. Então, se eu estivesse cadastrando esse produto aqui, eu colocar que a ordem desse produto é o 10. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aparecendo por último, depois de todos os produtos. Porque primeiro vem a ordem de personalização, que ele puxa através dessa numeração do menu. O 0 é o mais importante, aí depois vem 1, depois vem 2, depois vem 3, por aí vai. Então, normalmente, o que eu sempre recomendo é quando a gente estiver cadastrando os produtos, colocar todos os produtos na ordem 10, tá? Porque aí, estando todos na ordem 10, os produtos passam a ficar organizados por ordem alfabética. E se você tiver um produto ou outro, você fala assim, esse produto eu não quero que fique na ordem 10, eu quero que ele apareça primeiro ou entre os primeiros. Aí o que você faz? Você diminui o número da ordem dele. Se todos já estão no 10 e eu quero que esse produto apareça primeiro, eu posso colocar ele ou na ordem 9 ou direto na ordem 0, que na ordem 0 não vai ter nenhum mais importante que ele. E se tiver mais de um produto na ordem 0, ele vai organizar pela ordem alfabética. Aí por isso que de repente vale a pena você colocar a ordem 9. Se eles estão na 10, todos estão por padrão na 10, se você colocar os produtos na ordem 9, então todos os produtos que tiver com ordem 9 vão ser classificados primeiro, só que em ordem alfabética. Mas aí se você falar, eu tenho esses produtos da ordem 9 classificados em ordem alfabética, mas eu quero esse novo produto que eu estou cadastrando ainda mais importante. Eu quero que este apareça primeiro, além desses outros que estão aparecendo. Aí eu posso colocar neste novo produto na ordem 8, por exemplo. Deu para entender a lógica? Então, vamos cadastrar aqui todos os itens como ordem 10. Ativar avaliações é para exibir a função de avaliação aqui na loja, para permitir que o cliente consiga deixar a sua avaliação, né? É muito legal deixar isso habilitado sempre. E é só, daqui a gente não tem mais o que alterar as configurações. Isso daqui são configurações específicas do tema que eu não vou abordar nesse vídeo de cadastro. Inclusive, quando você estiver configurando, se você não quiser visualizar essa informação aqui para não atrapalhar a visualização do dia a dia, nem exibir, por exemplo, ó, isso daqui a gente não mexe, isso daqui a gente não mexe, e não vamos usar com frequência. Eu vou falar depois do que é, mas não vamos usar com frequência isso aqui. Isso que a gente não usa com frequência ou não vai usar, a gente tem como ocultar. Na onde, ó, se eu subir toda a nossa página, aqui em opções da tela, vão aparecer todos, isso aqui são blocos, então vão aparecer todos os blocos que estão ativos. Então, eu consigo ver aqui, ó, pelo nome do bloco, ó. Esse bloco se chama descrição do produto. Então, ele vai estar por aqui, ó. A descrição não é essa. Meu Deus, eu consigo? Dados do produto, não é exatamente como eu falei. Mas ó, o que eu não preciso? Eu não preciso dessa configuração do produto Metabox, não preciso dessa galeria 360, não preciso da exibição desse Slider Revolution, não preciso do Lightspeed, não preciso dos atributos. Se eu ocultar aqui, ó, então o que eu só estou vendo agora? Eu só estou vendo que é essencialmente importante. Tags, categorias, imagens extras, imagem principal, descrição e essas outras informações aqui que são essencialmente importantes para o produto. Tá? Se eu quisesse adicionar tags para facilitar a comunicação do produto, uma das dicas que eu sempre dou aqui é o quê? Copiar o nome do produto e quando eu colo aqui, ó, eu posso separar essas palavras do nome do produto por vírgula. Quando eu adicionar, ó, ele já adiciona o produto separado por vírgula. Aqui também vale a pena colocar o número 2, né? Porque eu cadastrei um atributo como número 2, vai facilitar a pesquisa para o usuário. Então, o cadastro de produto simples, essencialmente assim funciona, tá? Depois eu só fiz várias vezes, salvei o produto como rascunho.
como eu já terminei esse produto aqui, o que eu vou fazer é salvar ele como publicar, colocar ele para publicar. Então, clico em publicar e está pronto o sorvetinho, o produto já está cadastrado aqui na nossa loja. Tá vendo? Então aqui a gente consegue ver o nome do produto, lembra que eu falei da quantidade de vendas? Ó, então aqui ó, eu tenho 50, eu iniciei o estoque com 50, né? E aqui conforme eu for vendendo, essa barrinha vai subindo e vai subindo uma barrinha aqui também, para exemplificar então o produto sem que tenha sido comprado, esteja vendendo, por aí vai. Tá? A descrição do produto, conforme eu coloquei lá, né, não ficou nem grande nem pequena, ficou essencialmente importante, aquela descrição complementar de 20 palavras. Aquela informação da unidade que eu mencionei ó, vai aparecer aqui, tá? Conforme eu for, por exemplo, aqui está me mostrando que faltam tantos para chegar no frete, porque nesse caso está configurado 299 de frete, eu tenho 5 e pouquinho já adicionado no carrinho. Se eu adicionar mais 8, ó, o valor aqui, claro, ele abre aqui já com valor menor, mas eu já posso ver que o valor já andou, já no adicionado do frete. Então aparece isso daqui também, ajuda. Informações adicionais aqui, então vão ficar exibindo aquelas informações relativas ao peso do produto, né? Ó, por exemplo, esse peso e essas dimensões, elas são relativas ao envio. Então, isso daqui normalmente eu até deixo oculto, depois eu vou ocultar isso daqui nesse caso. Então, ocultando esses dois, só vai aparecer as informações adicionais realmente relativas ao produto, como a marca e o número do macarrão aqui, número 2. Por que é importante colocar esse número 2 aqui, por exemplo? Depois, quando a gente tivesse aqui na configuração da loja, eu poderia colocar aquele número, aquele elemento de número, aquele atributo de número como um filtro dentro da loja para facilitar a navegação do cliente dentro da loja. Vindo aqui em widgets, área de widgets. No momento está por cor, eu vou mudar isso daqui para número, vou colocar número do macarrão, por exemplo. Ó, e aqui já exibe um seletor para o usuário conseguir filtrar pelo número do macarrão que está sendo comprado aqui. Vou dar um publicar. Se tivessem outros atributos, né, que sobre esse mesmo produto, se tivesse, sei lá, aqui vai variar, eu não sei exatamente qual que é as características de cada produto, mas isso pode variar, né? Mas por exemplo, se eu cair na visualização geral aqui da loja e eu estou procurando um macarrão, eu posso fazer de algumas formas. Normalmente o que o cliente vai fazer, ele vai pesquisar aqui pelos filtros aqui, talvez ele já venha aqui direto, passe por aqui e já veja, tem massas aqui, eu quero filtrar só massas. Ou não, ou se ele está aqui, caiu direto na loja, ele fala, macarrão número 2. Ele já sabe que ele está procurando macarrão. O que ele pode fazer? Vir aqui e filtrar só os macarrão de tipo número 2, que é o que ele estava procurando. Já vai aparecer aqui o produto cadastrado, tá bom? Ó, aparece aqui unidade de unidade, R$8 a unidade, né? Por exemplo, então ó, quando eu passo o mouse vai me aparecer aquela imagem secundária. Aqui tudo bonitinho, conforme eu for comprando, isso daqui vai subindo. Os produtos relacionados aparecem aqui abaixo, tá? Por que eles não estão aparecendo? Porque eu não coloquei nenhum ou porque não tem outros produtos da mesma categoria adicionados. Beleza, então aqui agora a gente vai fazer um cadastro de produto variável. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a mesma coisa aqui, só que eu vou... E o que eu vou colocar para ficar variável? Eu vou colocar para ficar variável a seleção da numeração do macarrão. Ao invés dele ficar já aqui pré-definido como... Inclusive eu vou só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também o número 2 aqui na frente desse macarrão, porque esse macarrão que a gente está comercializando é o específico número 2, tá? Só para
para exemplificar. E agora a gente vai cadastrar um produto variável. Eu poderia vir aqui na visualização de todos os produtos, ó, eu poderia vir aqui e só colocar para duplicar esse macarrão aqui. Mas no caso não é isso que eu quero. Eu quero colocar ele como variável. Então eu vou adicionar um novo produto, vou colocar macarrão. Só vou colocar macarrão espaguete. Vou colocar aquela descrição, né, a mais compridinha, a descrição mais curta, o preço, vou colocar então, né, só que aí tem outra coisa, antes de eu colocar o preço aqui, eu vou colocar o restante, vou deixar isso aqui por último, coloquei então descrição, coloquei taranã, vou colocar a imagem, lembrando, né, que quando for colocar a imagem tem que fazer aquele esqueminha de colocar. Tanto que eu não vou nem pôr o macarrão aqui, eu vou pôr esse aqui, por exemplo. Vou colocar esse, mas de colocar aquelas informações aqui certinhas do produto. Na verdade eu vou pôr essa daqui de pizza e vou colocar os sabores então das pizzas para ficar mais fácil como variável. Por conta do tamanho da imagem, essa tá 1000 por 1000, tá certinha. Eu vou usar ela e em vez de eu colocar macarrão, eu vou colocar pizza e vou colocar como variação os sabores. Então é importante aqui, né, renomear isso daqui com as informações relativas ao nome do produto e a descrição. Deixa eu mudar aqui em cima, eu vou colocar pizza. Vários sabores. Por exemplo, eu não vou colocar imagem complementar, mas você já sabe que tem que colocar, né? No caso, eu vou colocar pizzas abaixo de Italiani também. Só que como eu não tenho pizzas ali, eu vou adicionar aqui de Italiani e vou colocar pizzas, por exemplo, tá? Aí já apareceu aqui pizzas abaixo, tá belezinha. As tags eu vou pegar do mesmo esquema, né? Pegar o nome do produto, vou por aqui e separar por vírgula. Vou deixar pizza, vários sabores e vou adicionar, vai ficar as duas tags ali. Beleza, acho que eu diminui aqui sem querer. Então, ok, então eu já coloquei as informações. Agora, como eu falei que eu ia colocar, esse seria um produto variável, né, com variação. O que eu vou colocar como variação? Primeiro eu tenho que vir aqui, mudar de simples para produto variável. A gente vai seguir com o preenchimento de algumas informações aqui antes essenciais. SKU, qual vai ser a SKU desse produto? Mais uma vez, né? Ou você vai pegar a SKU que o seu fornecedor te fornecer, ou você vai criar um padrãozinho. Nesse caso eu vou colocar pizza, P de pizza, V de vários e S de sabores. Pizza de vários sabores. Então essa é a minha identificação. Essa função aqui, número inicial do estoque, que seria, né, aquele exemplo que eu dei aqui de quantidade de vendas, não se aplica a produto variável, então a gente não vai utilizar isso, nem adianta colocar nada. Eu não ativo essa gestão de estoque aqui, quando um produto for variável, porque o controle do estoque vai ser feito dentro das variações e não dentro do produto pai aqui. Então, quando é variável, não ative isso aqui. Unidade de medidas, a gente pode colocar unidade, não, sei lá. Eu não vou colocar nada nessa unidade de medida. Entrega, a gente vai colocar a mesma regrinha, né? 300 gramas, que é o mínimo, né? 18, 14, 9, mínimo. Produtos relacionados, nesse caso, para o nosso exemplinho, eu vou colocar o macarrão, aquele que eu acabei de cadastrar, só para testar mesmo. Tanto no Excel, que é os produtos relacionados, quanto no venda cruzada, que vai aparecer no carrinho.
Atributos, então, deixa eu só tirar isso aqui, ó. Não coloque os atributos quando vocês entrarem por aqui, ó. Porque vocês podem vir aqui e colocar sabores aqui, né? Por exemplo, sabores. E preencher o nome do sabor aqui, né? Calabresa. Aí separar por esse tracinho, tá? Ó. Aqui eu já tenho a dica falando, ó. Digite as opções para os clientes escolherem azul ou grande. Utilize este marcador para separar as opções. Então, eu colocaria, né, calabresa, por exemplo, queijo ou mussarela, por exemplo. Né, eu poderia colocar assim, só que eu não recomendo que faça dessa forma. O que eu recomendo, ó, deixa eu excluir esse daqui, é que a gente utilize atributos existentes. Já tem o atributo de sabor aqui? Não tem, né? Então a gente tem que adicionar antes de começar a cadastrar. Então eu venho aqui, clico em atributos, né? Uma nova guia. Clico em atributos. Eu não tenho o atributo de sabor aqui ainda. Vou colocar então. Sabor, nesse caso vou ativar essa opção aqui, porque ela não é a primeira vez que eu estou adicionando. Lembrando que a gente só faz isso uma vez, né? Depois que, se eu precisar utilizar esse atributo para outro produto, eu não preciso vir aqui e adicionar de novo. Então, adicionei o atributo de sabor e não tem nada adicionado nele ainda. Lembra quando a gente estava fazendo o de espaguete, que eu coloquei o atributo de número? Ó, tá vendo? Como eu coloquei lá pelo produto, aquele atributo de número já apareceu aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com os sabores. Se eu vier aqui agora e deixa eu só dar um salvar como rascunho aqui, só para ele atualizar a página e eu conseguir adicionar aqueles sabores lá, aquele atributo de sabor lá. Então, venho aqui atributos, eu não quero usar esse daqui, né, que é o que vem padrão, eu quero utilizar esse daqui, ó, atributo existente, sabor. Eu já tenho sabores adicionados? Não, né, então eu vou colocar aqui, ó, calabresa, por exemplo, mussarela. A gente também pode colocar meia calabresa mais meia mussarela, por exemplo, tá? Então, meia calabresa, meia mussarela. Uma coisa que eu acho legal aqui também é a gente colocar a quantidade de pedaços, né? A quantidade de pedaços para o usuário selecionar, sei lá, 4, 8, 12, broto, por aí vai. Então, eu não tenho, vamos ver aqui se a gente já tem um atributo de tamanho aqui, né? Não tem um atributo de tamanho, não de tamanho para tamanho da pizza, né? Mas a gente vai adicionar ele aqui, né? Vou vir aqui em todos os atributos, eu vou cair aqui e eu vou colocar aqui, ó. Tamanho da pizza ou quantidade de pedaços? Não sei, vou colocar quantidade de pedaços. Vou ativar essa função e vou adicionar o atributo. Vou voltar aqui no nosso produto, salvar como rascunho, só para ele recarregar e eu conseguir inserir o nosso atributo. Então venho aqui em atributos, venho nos atributos existentes, já tenho aqui quantidade de pedaços. Aí aqui agora eu vou colocar deixa eu ver se tem algum, não tem nenhum, né? Então eu vou vir aqui, criar atributo, vou colocar de 4 pedaços, 8 pedaços e 12 pedaços. E é importante o quê? Quando eu coloco os atributos, além desta opção visível na página do produto estar ativada, eu também tenho que deixar ativada essa opção aqui, usado para variações. Por quê? O nome já diz, vão ser atributos que serão utilizados como variação, né? O que eu poderia fazer também é, por exemplo, colocar marca e colocar aqui Ditaliani, só que Ditaliani não é um atributo variável, o cliente não vai selecionar qual que é a marca que ele quer no produto. Então eu posso desmarcar essa opção aqui. Isso daqui é apenas um atributo, né? Uma característica do produto.
Então, beleza, eu coloquei os atributos aqui, né? Os dois que são variáveis é o sabor e a quantidade de pedaços. Fechou aqui. A gente vai fazer agora, colocar as variações aqui. A gente clica em variações, depois de salvar os atributos. E eu poderia clicar aqui em adicionar manualmente. Que ele adicionaria para mim, então, uma possibilidade das variações aqui, né? Então, nesse cenário aqui, se a gente fosse falar assim, independente do valor do produto, se o cliente selecionar qualquer combinação, vai ser tudo o mesmo preço. Então, eu poderia deixar aqui qualquer sabor com qualquer quantidade e só definir aqui o valor. Mas não é o caso. Como a gente tem 4, 8 e 12, então a gente vai colocar valores diferentes para cada um deles. Então eu vou remover aqui essa variação. E o que a gente vai fazer? Foi. Foi. Bom, então, uma vez que eu removi a variação, agora a gente vai fazer o que aqui? Colocar, gerar variações sozinhas. O que ele vai fazer? Como eu coloquei dois atributos, cada um dos atributos tinha 3 opções, então a gente vai ter 6 variações. Ele vai gerar automaticamente as variações. Falei 6? Não, então era 9, né? Contei errado. Porque 3 vezes 3, 9, né? Tinham duas opções com 3 opções cada. 3 vezes 3, 9. Aí o que ele já me diz de cara aqui? Ó? Ele está me dizendo 9 variações estão sem preço, porque eu coloquei as variações, mas eu não coloquei os preços ainda. Então é normal estar exibindo aquela informação. Aí o que você pode fazer aqui, né? Então aqui eu tenho a combinação de calabresa de 12, meio a meio de 12, meio a meio de 4, meio a meio de 8, calabresa de 12, calabresa de 4, calabresa de 8 e sucessivamente aqui, né? Então aqui eu já tenho que fazer a configuração das combinações de preços para cada um desses conjuntos. O que vai me mudar aqui o preço, no meu exemplo, eu vou colocar a mudança do preço baseado na quantidade de pedaços. Deixa eu só subir aqui o 4 para cima, o 8 para baixo, 12, né? Então, o que é importante para mim aqui vai ser o que vai mudar o preço para mim não vai ser nem o sabor, vai ser a quantidade de pedaços. Então, aí aqui a gente pode entrar variação por variação, colocar os preços. Por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar e vou publicar para a gente ver o que vai acontecer. Eu não coloquei os preços, não coloquei os estoques de nenhuma das variações. O que vai acontecer se eu deixar dessa forma? Quando eu abrir o meu produto, ele vai dizer que o produto está fora do estoque ou indisponível, porque eu não coloquei informações nenhuma sobre esse produto. Então ele está um produto em branco ainda. Eu não determinei os valores. Então eu volto aqui nas nossas variações. Primeiro eu vou colocar o produto de qual, por exemplo. Aí uma coisa que é interessante para você utilizar as SKUs e fazer a variação do jeito certo. Eu vou pegar aqui na SKU, o nome da minha SKU do produto pai é PVS. Nas variações, então eu venho aqui variação, nesse primeiro item aqui eu vou colocar o PVS, eu vou repetir ele aqui, né? E esse meu sabor é calabresa com mussarela, né? Então eu vou colocar aqui C de calabresa, M de mussarela, barra 4 de 4 pedaços. Eu só vou copiar aqui de novo essa informação, só porque eu vou usar aqui embaixo. No de 8 pedaços vai ser isso, só que com 8 pedaços. Aqui vai ser isso, só que com 12 pedaços. Aqui eu vou colocar assim, só que só C de calabresa 4 pedaços. Aqui eu vou colocar C de calabresa 8 pedaços. E aqui o último, mussarela de 12 pedaços. Então, ó, cada produto ela tá com a sua SKU de acordo com o produto pai, que é o produto pai, a SKU da PVS, né, de pizza vários sabores.
Aí eu coloco a característica aqui do sabor M de mussarela e 12 do tamanho aqui do item. Então, cada produto aqui está com sua respectiva SKU única, porque o produto pai tem que ter SKU única e todas as variações que estão os filhos têm que ter suas SKUs únicas. Quando a gente está fazendo assim, principalmente um cadastro de produto que a foto do produto vai importar para venda, então aqui seria importante que, por exemplo, a calabresa meio a meio, se a gente abrir aqui o primeiro item, tal, eu tenho aqui as 9 variações, eu posso clicar ou em cima do número da variação ou eu clicar por aqui mesmo, em qualquer lugar daqui, ó. Ele vai abrir a minha primeira variação. Na minha primeira variação de pizza de calabresa com mussarela, o ideal era eu vir aqui, ó, e subir uma imagem de uma pizza de calabresa com mussarela, para ilustrar quando o usuário selecionasse a opção calabresa com mussarela, ele mudasse a foto, né? Para ficar ilustrado, né? Seria legal. Seria mais legal ainda se ele exibir a meia de calabresa com mussarela com o corte já exibindo em 4 pedaços. Seria show. Aqui, então isso daqui é opcional, mas é bom a gente colocar. Isso daqui é bastante útil quando, por exemplo, você tiver produtos com cores diferentes, né? De repente você tem 3 opções de cores, azul, branco e preto, por exemplo. Então você vai colocar a primeira opção azul, a segunda opção branco, por exemplo, né? E a terceira opção preto, se a variação fosse de cor, né? Então é legal quando tem esse comportamento dentro da loja. No produto de 4 pedaços aqui, então o que é importante a gente fazer aqui? Ativar a gestão do estoque, né? Vamos supor que esse é um produto que você faça a gestão do estoque, tá? Porque vamos supor que se fosse uma pizzaria real, não teria esse controle de estoque, né? Mas vamos supor, como isso daqui a gente está fazendo um exemplo para o mercado, então eu poderia ativar a gestão do estoque para limitar a quantidade que eu tenho disponível de calabresa com mussarela em 4 pedaços. Então eu vou ativar a gestão do estoque no filho, eu não devo ativar aqui no estoque, eu devo ativar somente na variação, tá? Ativar aqui no filho, então eu vou colocar aqui a de 4 pedaços, eu tenho 5 unidades, o preço dela com 4 pedaços é R$20, não vou colocar preço promocional, então eu vou pôr R$30 e o preço promocional eu vou pôr R$20. Beleza, a quantidade de estoque está aqui e o resto eu não preciso colocar. Então agora eu vou colocar na de 8 pedaços, vou ativar o estoque, vou pôr 10. Eu tinha colocado 30, então eu vou pôr essa 35 em vez de 20, 25. E na de 12 pedaços eu vou colocar 40 e 35. Quantidade de estoque aqui, vou colocar 15, por exemplo. Então, se hoje eu salvar isso daqui e for lá visualizar, as únicas opções que vão estar aparecendo vão ser essas 3 primeiras opções, que foram as que eu já configurei. Deixa eu ver aqui, ó, tá sem estoque, se eu atualizar. Agora ele está me exibindo, então, a configuração para me selecionar o sabor e para me selecionar a quantidade de pedaços. O sabor ele só tem disponível aqui, então, calabresa com mussarela, e a quantidade de pedaços eu tenho 8, 12 e 4, 8, 12. A ordem aqui está diferente, porque, ó, aqui nos atributos, então, eu vou vir aqui, ó, configurar, não tem nada, né? Mas quando ele abrir, vai ter. Então, vou só colocar aqui na ordem certa. Então, 4 primeiro, 8 e 12. Tá certo? Agora, se eu vier aqui dar uma atualizada, a ordem já vai ficar exibindo da forma correta ali. Então, calabresa, ó, 4, 8, 12. Então, de 4 pedaços, R$20. Vou só mudar uma configuração para, em vez do preço aparecer aqui, ele aparecer aqui em cima. Aqui nas nossas configurações do tema, vou pôr aqui em loja. Vou escrever aqui duplicado. Remover preço duplicado do produto variável e vou ativar. Salvou, vou vir aqui e dar uma atualizada.
Agora, quando eu selecionar calabresa, 4 opções, em vez do produto, o preço aparecer aqui embaixo, ele já muda aqui em cima. Então, R$20 com 8 pedaços, 35 por 25, de 12 pedaços, 40 por 35, tá? Eu vou mudar também isso daqui para ficar no formato de botão. Deixa eu só ver se está configurado. Ó, assim acho que fica mais legal na visualização quando tá... no caso dos sabores, talvez seja melhor deixar em lista, porque provavelmente os sabores vai ter muitas opções, né, de sabores. Então imagina se tudo ficasse aqui exibindo, não ia ficar legal. Então como que eu poderia mudar isso? Eu venho nos atributos. Aí na onde está a quantidade de sabores aqui, ele está no formato select, né? Vamos só abrir ele aqui. Só que eu tenho que mudar aqui uma configuraçãozinha, na verdade. Venho aqui e tenho que tirar isso aqui. Isso daqui vocês não tem que ficar mexendo, tá? É só porque eu tinha que mudar algo ali. Atributos, novamente. Então, os sabores já está no formato select, eu não preciso mexer, eu só preciso mexer na quantidade de pedaços. Então, ao invés de ficar no formato de lista, que é o select, eu colocar ele no formato de botão aqui, né? Então, vamos atualizar para confirmar como ficou. Então, pronto, já o sabor está em lista, né? E a quantidade de pedaços está em botão. Vamos só concluir a atualização ali dos demais, né? Volto aqui em variações. Então, o primeiro tinha sido 30 por 20, né? Aqui, então, vou ativar o estoque, colocar um número qualquer, colocar 30 por... 30 por 20? É 30 por 20. O segundo, 35 por 25. Vou ativar o estoque. O terceiro, 40 por 35. Esse, 30 por 20. Ativo o estoque. 5, por exemplo. Ativo o estoque. 5. 30 por... não. 35 por 25. E o último eu vou deixar zerado, vou deixar com preço, né? 40 por 35, mas vou deixar sem estoque, para exemplo. Salvar. Atualizar aqui. E pronto, o cadastro de produto está pronto. Então, a pizza de vários sabores, ela tem o preço de R$20 a R$35, né? Aqui eu vou selecionar os sabores, então, por exemplo, se fôssemos calabresa com 4 pedaços. Então eu tenho 45 disponível. Calabresa com 8 pedaços, tenho 15. Calabresa com 12, tenho tanto. Agora se fosse mussarela, ó, mussarela com 12, ele nem deixa eu selecionar. Se eu voltar para 8, ó, mussarela com 8 eu tenho, mas mussarela com 12 eu não tenho, tá? Então a opção de seleção de variação, basicamente é assim que funciona. E tem um detalhe aqui também, ó, conforme eu mudo a SKU, ó, o produto, a SKU aqui muda também, tá? Justamente porque ele tem uma identificação única. Ó, pizza vários sabores, mussarela, 8 pedaços. Então, internamente, quando você pegar o produto com essa SKU aqui, se você bater o olho, você já vai saber, essa é uma pizza de mussarela com 8 pedaços, tá? Por isso que é importante a identificação única.
Aqui nas informações adicionais, o que a gente consegue ver aqui? Então aqui eu consigo ver essas informações, embora elas ainda serão ocultadas. Deixa eu já ocultar agora, só para... Não, vou mudar depois por CSS, porque nesse caso aqui eu só consigo ocultar no CSS. Mas isso daqui são informações relativas ao envio, tá? Tem gente que usa, deixa exibindo, tem gente que não deixa, isso daqui não interfere em muita coisa não. Eu acho que é bom ocultar, porque pode confundir às vezes o cliente com relação ao peso, né? Que isso daqui não tem a ver com o produto, tem sim a ver com o envio. E às vezes o cliente não sabe disso e pode se confundir. Então depois a gente oculta, eu oculto por CSS isso daqui. Mas ignorando esses dois itens aqui, a gente já vê aqui que vai aparecer então a seleção, né, dos sabores, então sabores disponíveis. Então trabalha com a opção de calabresa com mussarela, calabresa e mussarela. Os tamanhos disponíveis, né, 4, 8 e 12. Qual que é a marca da pizza? De Italiani. Se, por exemplo, o cliente quisesse pesquisar no site todos os itens que fossem da Italiani, ele clicasse aqui em cima desse item, ó, aqui por exemplo, então ele já traria um filtro com a marca de Italiani, trazendo todos os produtos que estão enquadrados como a marca de Italiani aqui, nesse filtro aqui. Tá legal? Aí fica bem interessante. Então aqui, se a gente vê na visualização, a gente vê ó, que esse produto vai de 20 a 35 reais. Vai me aparecer aqui a opção. E eu tenho aqui esse campinho aqui. Tá legal? Bom, a parte de cadastro de produto simples e variável, basicamente é isso. Quando você estiver visualizando esse vídeo, eu já vou ter excluído aqui esses produtos, então você não vai conseguir visualizar esses produtos na loja aqui, mas só para vocês entender como que seria essa base para cadastro de produto simples e uma base de cadastro de produto variável. E isso daí você pode utilizar de diversas formas, tá bom? Então fico por aqui, se tiver dúvidas pode comentar aí no vídeo, abaixo aqui nos comentários, que eu já consigo ver e responder pontualmente o comentário, tá bom? Até mais.